Salve pessoal, bem-vindos ao Consulta Aqui, o programa de remuneração. Lembrando, sem remunereis. E tem gente já querendo comprar essa camiseta, hein? Vocês estão animando a gente a fazer os nossos souvenirs. E hoje nós vamos falar de um assunto bem legal para quem é de RH, especialmente para quem é de remuneração. Quais são os tipos de pesquisa que nós devemos contratar na nossa empresa, né? Como é que a concorrência nossa, né, ela também se posiciona e como que a carreira Miller se posiciona no meio de tantas pesquisas. Quer saber sobre isso? Depois da vinheta a gente traz as respostas. De volta da vinheta, Consulta Aqui, e hoje Emerson Costa na nossa bancada. Obrigado. Emer, tudo bem? Beleza, e você? Beleza. Emer, vou te falar Emer porque Emerson Costa pra mim não Ninguém rola. Conhece. Tá? Né? É o Emer. Emer, é o seguinte, que tipo de pesquisa eu devo contratar na minha empresa? Essa é uma pergunta boa pra caramba. E se não fosse, a gente sempre fala que uma pergunta é boa porque a gente tem resposta, já reparou? Quando alguém faz uma pergunta que você não sabe, você não fala, cara, que pergunta boa, você me pegou, Exatamente. Né? Mas é legal a gente falar disso porque, do ponto de vista comercial e de posicionamento, a gente precisa conhecer isso de fato. Porque nem tudo que brilha é ouro e a gente precisa entender como a gente usa da melhor forma, né? Eu preparei aqui um material que eu queria até colocar na tela para ilustrar um pouquinho essa primeira pergunta que você fez. Vamos lá, eu separei duas fontes de pesquisa que geralmente são utilizadas. Vamos para a tela aqui, A primeira é essa fonte que a gente chama aqui de mercado, né? O que é essa fonte mercado? Isso geralmente são as pesquisas, quando a gente fala do ponto de vista de pesquisas para tratar do pacote de compensação, de remuneração, tá? Existem pesquisas dos mais diversos canais que vocês possam imaginar. Mas pensando nesse caso aqui, fonte mercado são pesquisas que a base de extração de informações é das empresas que concedem isso pra gente. Então a empresa fala assim, eu quero conhecer o mercado e por isso eu vou ceder os meus dados. Então tá aqui os dados da minha empresa junto com outras tantas. Um painel tem um número mínimo de empresas, a gente já teve episódios que falam um pouco disso, né? Mas o grande lance aqui é, você vai conseguir essas informações com base em empresas que decidem compartilhar isso para um uso dentro de uma pesquisa. Legal? Beleza. Mas existem outros formatos. Existe, por exemplo, essa fonte aqui que é de currículos. Como é isso? São aquelas consultorias que fazem recrutamento, seleção, e elas vão colecionando informações de candidatos. E o que elas fazem com essa informação depois? Elas tabulam aquelas informações e elas também se tornam uma pesquisa. É uma fonte de informações. E a gente vai entender como isso se posiciona. É diferente dessa fonte aqui, É diferente da fonte mercado, mas também é uma fonte. E tem sua validade e nós vamos entender aqui um pouquinho das diferenças. Tem o Ministério do Trabalho também. O Ministério do Trabalho, por meio do CAGED, que é uma fonte de informações de empregados e desempregados, salários de admissão e demissão, isso há uma tabulação também. Tem hoje empresas que fazem tabulação disso, né, e oferecem esse tipo de serviço ao mercado. Aqui a gente vai ver que a fonte, o meio de comparação se dá pelo CBO. Então é o CBO que se torna a referência para você buscar alguma informação. Ah, mas será que isso serve? Será que não serve? Vamos falar disso depois, tá? Então, Felipe, voltando aqui, eu acho que aqui são dois modelos que eu quis mostrar um pouco. Existem outros? Sim. Grupo de RH, por exemplo. Se você participa de um grupo de RH, o grupo de RH às vezes é uma fonte de pesquisa. Você vai lá e pergunta para as pessoas. O que acontece hoje em grupos de RH? O compliance está muito em cima das empresas, né? Você fala assim, eu posso abrir minha informação? Porque qual é o grande lance dessas aqui? Tem a privacidade. Então, a gente capta, por exemplo, no caso da carreira ou outras, captam os dados de empresas ou de currículos, mas você trata isso dentro de uma amostra mínima de 12 empresas, de X números de pessoas, então você não tem uma exposição direta, né? Então, o grupo de RH seria um outro formato, informal, boca a boca, você liga lá pro teu amigo da empresa, cara, quanto você tá pagando aí para um coordenador de tal área, ele te fala o valor, né? Então, fontes de pesquisas existem várias, mas algumas acho que e é o ponto que a gente quer nesse vídeo hoje mostrar, cara, é melhor você ir por aqui do que por aqui, porque vai te trazer mais acurácia. Ô Emer, mas aí, vamos lá ver se eu entendi resumidamente. Então, fonte mercado seria de fato o que está acontecendo, né? Então, o que o mercado de fato está trabalhando.
E a fonte de currículos parece ser um pouco arriscado, porque eu sendo um candidato, eu tenho essa pretensão salarial, eu coloco lá um valor alto, acima do que de fato o mercado está trabalhando. E aí isso é usado nessa pesquisa? Ó, bem legal. Quando a gente fala dessas bases de dados de currículos, e essa pergunta é interessante porque ela é legal utilizar. Ó, a base de dados de currículos, ela dá uma noção de mercado muito real. Vamos pegar o mercado de tecnologia, por exemplo. Então, você consegue ter 2 parâmetros. Quanto as empresas estão dispostas a pagar. E o segundo quantas pessoas estão pedindo. Isso é valioso, cara. Quando a gente olha para o mercado que está uma bolha, esse tipo de dado, ele consegue ter mais valor. E olha o que eu vou falar agora, hein? Ele consegue ter mais valor muitas vezes do que uma pesquisa tradicional de fonte de mercado. Porque ele consegue, na ponta, já saber, com 2, 3 meses ali, você já consegue ter uma noção de como tá essas oscilações e mais. Você tem uma noção de intenção. Quanto as pessoas estão querendo ganhar versus quanto a empresa quer pagar. Isso é valioso. Então, desse ponto de vista, sim. Agora você pega um mercado mais consolidado, aí você já começa a cair numa situação que você pode estar vulnerável à especulação. A mesma bolha você está vulnerável à especulação. Então, por isso que a minha recomendação agora já seria: nunca use somente uma pesquisa, nunca leia somente uma revista, nunca assista somente um jornal. Vejam opiniões que divergem da tua. Por quê? Porque aí você tem condição de formar algo um pouco mais sólido. E aí vem nesse ponto que eu tô te dizendo, sabe? Eu acho que já foi o tempo em que a gente falava, esse tipo de pesquisa não presta. Não, não é bem assim. Eu acho que elas são necessárias para determinadas decisões que você tem que tomar. E eu acredito muito bem nas combinações para deixar o negócio assim mais ajustado, sabe? Acho que a minha contribuição seria nesse ponto. Não, respondido. E no caso, assim, vamos falar, né, dos concorrentes, né? Então, como que se divide, né? Quem trabalha como aí nesse mercado? É bem legal isso, porque agora vai dar uma clareza. Tipo, talvez você já pensou assim, cara, quem concorre com quem? Por que tal pesquisa é tão mais cara do que outra? Vamos lá pra tela agora que eu vou mostrar um negócio bem legal. Eu fiz um quadrante aqui, ó, que é interessante. Então, vem lá, eu mantive lá o fonte mercado e fonte currículos, Ministério do Trabalho, CAGED. Não vou colocar grupos de RH, pesquisas informais aqui, porque não é o caso, né, de um tipo de pesquisa que o teu compliance hoje vai permitir que você trabalhe. Mas olha que legal, eu fiz a divisão agora nesse quadrante pra gente ver mercado nacional e mercado internacional. E agora vai dar pra ter uma noção de como esses caras estão distribuídos. Nem tudo que brilha é ouro. Então vamos ver a primeira, ó. Nesse quadrante aqui, ó, internacionais. Então a gente tá falando de empresas internacionais que trabalham com fonte de currículos, né? O Ministério do Trabalho não vai dar porque ele é brasileiro, mas vamos olhar pra fonte de currículos, ó. Tem a consultoria a Reis de contratação, Michael Page, Robert Half, Glassdoor. Existem várias outras também. Entendeu? Hoje elas estão nessa base. Então quando você vê um guia de salarial gratuito, que ela geralmente oferece, todos os anos elas oferecem, a fonte de informações está dentro desse mercado especulativo de contratação, que tem intenção de pagamento versus intenção de recebimento. Quanto eu quero ganhar e quanto a empresa quer pagar. A tabulação desses dados, elas também seguem muito o perfil da massa de candidatos que essas empresas têm. Então, umas são mais focadas em perfis executivos, outras são focadas em perfis mais táticos. Então, isso vai influenciar muito essa massa de dados. De fato, elas não nasceram para fazer pesquisa, mas elas conseguem oferecer minimamente um dado, tá? Então, que considere aqui para você entender. Agora, vamos para o outro lado, ó. Eu quero mostrar aqui as nacionais que trabalham com currículos e o Ministério do Trabalho e o CAGED. Olha que legal. Então aqui do lado você tem a Cato, você tem a Vagas.com, Infojobs e tem muitas outras, né? Esses, especificamente, são do mesmo padrão da Reis, Michael Page, Robert Half. Eles trabalham nesse mercado de recrutamento e eles coletam essas informações e também vendem essas pesquisas. Mas lembrando, a fonte é o mercado especulativo de currículos, tá? Salariômetro, mercadômetro, acho que tem até um nome diferente hoje no mercado, mas eles trabalham já com os dados que o Ministério do Trabalho libera via CAGED.
Qual é a diferença? Cara, ó, então umas estão trabalhando com cargos dentro do que elas contratam ali. Salariômetro e mercadômetro, eles usam o CBO como a referência. Então, né, quando a gente fala das comparações de cargos, job matching, tem episódios que a gente fala especificamente disso, a referência de comparação é o CBO. E o CBO, você conhece, a Classificação Brasileira de Ocupação. O CBO, ele reúne muitos cargos. Então, trabalhar com esses dados, eles são valiosos? Sim, e eu vou mostrar até porque a carreira tem uma parceria bem legal com a FIP e o salariômetro para deixar nossa base mais robusta ainda. Mas olha qual é o lance? CBO. Então, ele é mais restrito, os dados são mais amplos e a gente só trabalha com dados, eles trabalham só com dados de contratação e demissão. Então, você não consegue fazer uma leitura de caminhada dentro do profissional, dentro da empresa, para entender diferentes visualizações de como está o comportamento salarial daquele cargo. Existem essas restrições. Mas olha, eu não tenho nada e vou começar com isso. É interessante? Opa! Qualquer tipo de pesquisa vai te dar um tipo de visão. Lembra? Não leia só uma revista, não veja só um jornal e não use só uma pesquisa. Combine as coisas para você ter o melhor repertório possível de análise, tá? Continuando aqui, vamos agora subir para o outro mercado. Fonte mercado das internacionais. Temos lá Korn Ferry, Hay Group, Willis Towers Watson, Mercer. Essas são as consultorias. Elas têm tradição de mercado, são bem antigas já e elas trabalham com um modelo de pesquisa com fonte mercado. Então, quando a gente olha aqui para a Korn Ferry mesmo, é uma consultoria de recrutamento e trouxe a Hay Group. A Hay Group tinha fonte mercado, a Korn Ferry tinha fonte desse mercado. Ela tem uma combinação dessas duas coisas, né? A Willis e a Mercer, elas têm a base fonte mercado, ou seja, a empresa decide ser cliente da consultoria e ela entrega todos os dados para a consultoria e a consultoria tabula aquilo dentro de mercados com no mínimo 12 empresas, né? Basicamente é esse número mínimo ali que se trabalha para ter um painel bem adequado, tá? Ô Emerson, desculpa te cortar, não, claro. Mas já cortando. E eu não sei se você vai falar, mas a carreira Miller tá aonde aí nesse quadrante? Legal, ó, você já antecipou aqui o momento de eu apertar o lado de lá. Não, eu tô ansioso aqui, eu quero saber onde que é a carreira e como que ela tá posicionada nesses quadrantes. Tá, legal, vamos lá então. Então, temos as consultorias fonte mercado internacionais, voltando para a tela. E agora temos aqui, ó, fonte mercado e nacionais. E taran, tá aqui, Felipe. Ia chegar o momento, garoto. Né? Então, a carreira tá aqui, ó. Qual é a nossa base? Fonte mercado, mas dentro do mercado nacional. Além, né, depois eu vou te mostrar uma parceria que a gente tem com o salariômetro que combina a nossa condição de entender esse mercado mais amplo que o Ministério do Trabalho oferece, somado à base de empresas que a gente tem. Emerson, mas por que você não colocou concorrentes dentro desse quadrante? Não existem consultorias do mercado nacional aqui que tem o mesmo produto que vocês possuem? Tem muitas consultorias dentro do mercado nacional que fazem pesquisas, mas não necessariamente no formato que a gente faz. Então, tem muitas, assim, você fala assim, você tem lá, que eu me lembre o nome, uma Leme, Viabiliza, SAP, elas têm pesquisa? De certa forma, elas têm pesquisa. Só que qual é a diferença? Nós, da carreira, temos um modelo de pesquisa que é por assinatura. Então, ela não é uma pesquisa que a gente faz por publicação. Todas aqui que eu, por exemplo, se eu olho do mercado, a Korn Ferry, a Willis, Mercer, as consultorias nacionais, elas têm publicações anuais. Então, a publicação de setembro ou a publicação de maio. Então, você compra quase um caderno de pesquisa, né? Se fosse pensar lá antigamente. A nossa não, a nossa é por assinatura. Então, independente da época do ano que você entra, você vai desfrutar de todo mundo que está ali. Se você entrou na nossa base em fevereiro de 2023 e um concorrente seu entrou na base em março de 2023, a partir de abril de 2023, você já pode fazer com que o dado desse teu concorrente que entrou na base componha os teus painéis selecionados. Veja só como é veloz. Então, não é mais um tabloide, um caderno, uma publicação que você compra e depois você tem que esperar um ano para ela se atualizar. A nossa base ela é uma assinatura dinâmica, em que as empresas vão entrando e se te interessa dentro do painel, você já consegue fazer as combinações. Isso nenhuma empresa faz atualmente, nenhuma empresa tem a condição de fazer isso. Até vou colocar aqui para frente, Felipe, um pouquinho dessas diferenças então para contextualizar. Usamos dados de mercado, estamos no mercado nacional, mas o nosso produto ele se posiciona de uma forma diferente das pesquisas que o mercado oferece, tá? E qual que é o primeiro ponto aqui, ó?
Nós temos mais de 3 mil clientes ativos que assinam nossa plataforma. Então a gente não trabalha com dados de, a gente pesquisou uma empresa há 2 anos, há 4 anos e ela fica compondo a nossa base porque a gente vai corrigindo o dado daquela empresa com a inflação, de forma alguma. Todo dado que está na nossa base, ele tem uma atualização específica com o cliente e eles todos são clientes. Então, a partir do momento que a empresa decide, não quero mais ser cliente, Carreira, a gente retira o dado da base, a gente protege totalmente essa empresa, porque precisamos do consentimento dela para caminhar. Então, são 3 mil empresas, mais de 3 mil empresas, o Felipe sabe o número exato aqui do meu lado. 3.289. 3.289 nesse exato momento, fevereiro de 2023, né? Então assim, veja, elas decidem ser clientes e utilizam a plataforma. E nós temos também a FIP com o salariômetro, ou seja, todos os dados do Ministério do Trabalho. A FIP tabula isso pra gente e a gente utiliza. Então veja só o que a gente consegue oferecer, cara. É uma capilaridade gigante, porque a gente conhece cada município do Brasil. Só com as 3 mil empresas a gente já cobre de norte a sul. Então é uma capacidade de análise do ponto de vista de remuneração gigante. Nenhuma consultoria tem isso hoje no Brasil. Algumas só trabalham com os dados no Ministério do Trabalho e outras só têm dados de mercado, mas não com a quantidade de 3 mil clientes como nós temos hoje. Então, é uma combinação muito grande de informações e é por isso que eu coloquei a carreira naquele quadrante de forma isolada, só para entender como a gente consegue cobrir. Cara, Emerson, tem uma unidade operacional, como a gente tem caso assim, lá no norte do Mato Grosso do Sul. Como é que está aquela região especificamente? Se não tem nenhuma empresa para fazer uma pesquisa tradicional, como se faz, nossa base também não cobre, a gente consegue, via mapeamento, né, dos dados do CAGED, conseguir entender o município e o deflator do município especificamente. Então, isso dá uma capacidade gigante para a gente atender qualquer empresa em qualquer cantinho do Brasil atualmente, tá? O segundo ponto, Felipe, é a questão de toda a base de informações ter atualizações semestrais. Todas as consultorias das quais eu apresentei atualizam a base anualmente. Então elas soltam uma publicação anualmente, é aquilo que eu te disse. Você passa um ano com aquele tabloide sem que você consiga ver as oscilações de mercado. Se a gente para pensar em alguns segmentos hoje, semestralmente já quase que não dá combinação. A gente olha para o mercado de tecnologia, agora ele está um pouco se assentando por conta da questão de investimento, algumas demissões, mas quando a gente olha para esse mercado, se parar para pensar que daqui 6 meses eu quero ver uma atualização, já é um tempo que a gente fala, opa, temos que antecipar. Por isso que a gente combina os dados, por isso que a gente consegue olhar para os dados do Ministério do Trabalho e também fazendo combinações para entender como o mercado está oscilando. Por isso que os dados de currículo são muito importantes. Tá vendo como eu digo que uma pesquisa é melhor que a outra? Não, eu acho que combinado. Se você consegue ver a especulação de mercado, você consegue ter uma noção melhor, né? Então toda a nossa base é semestral. E essas consultorias nenhuma oferecem essa atualização semestral, tá? O que dá para você que está aí do lado consumindo a solução? Velocidade de análise. É isso que você precisa atualmente. O mercado é muito dinâmico e você precisa de velocidade de análise. Então, a nossa base dá a condição de você sentir o mercado versus inflação, versus especulação, versus as pessoas que estão pedindo para sair da tua empresa e dizem que estão ganhando tal salário e você fala, não, mas não é possível. O mercado não aponta isso. Mas será que não tem uma especulação ali dentro, porque ele está saindo pronto para uma outra empresa que está disposta a pagar mais? Está vendo tudo isso? A gente tem condições de informar porque a gente está muito conectado e é muito rápido mostrar isso dentro de um ano para vocês. E o terceiro ponto aqui você pode entrar em qualquer momento do ano e em qualquer momento do ano você já consegue desfrutar das empresas que vão entrando na sequência. Então você não precisa esperar 12 meses como nas outras pesquisas e nem 6 meses. Você, nesse ponto, é dinâmico. Entrei num mês, no mês seguinte entrou um concorrente que eu queria que ele estivesse no meu painel selecionado. Você já consegue selecionar o concorrente para aquele painel selecionado e você já começa a entender a situação, né, dele dentro do mercado. Obviamente, você sabe, nunca uma empresa é comparada diretamente com a outra. Sempre tem um painel mínimo de empresas, 12 empresas, né, que dá a condição de todas estarem protegidas e você só ter o dado que você precisa. Então, acho que Felipe, você perguntou onde é que a carreira está. A carreira hoje se enquadra assim. A gente tem um produto que é muito específico, é um software, é uma assinatura, não é um tabloide, não é um caderno. Então, eu quis dar uma ênfase bem legal, porque é interessante entender o mercado como um todo, mas é interessante também saber, acho que, o que a gente pode oferecer para deixar as empresas, né, mais dinâmicas, com mais velocidade, com mais capilaridade, para conseguir acessar outros cantos mais.
Entendido, explicado, entendido, sem remunereis. Não tem como, né? Aqui foi bem... Não, legal, Hermer. Obrigado pela explicação. Acho que ficou bem claro para todo mundo de casa que está assistindo quais são os tipos, onde a gente está posicionado, onde os nossos concorrentes estão posicionados e a importância de todos, né? Isso acho que foi bem legal, né? Então, vou terminando aqui com o nosso jabá de sempre, né? Você gostou do vídeo? Curte aí, dá o seu like, compartilha ele. Aqui embaixo a gente vai deixar, como sempre, né, um link com tudo isso que a gente falou aqui, que o Hermer nos explicou. Então você consegue utilizar essas informações como bem entender aí na sua empresa. Continue nos assistindo. Caso você não seja nosso cliente, mas eu quero ser o cliente da Carreira Milha, então acesse o nosso site, marque uma conversa com um dos nossos consultores. Eu tenho certeza que eles vão atender vocês da melhor maneira, vão explicar tudo isso também que o Hermer falou, até com mais ênfase, mostrando o nosso site, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, Hermer. Até a próxima. Tchau. Tchau.